Neste vídeo vamos ver uma questão de fiscalidade. Vamos falar sobre fiscalidade das viaturas no âmbito de tributações autónomas. Tributações autónomas em matéria de IRC e em matéria de IRS aplicadas a viaturas ligeiras de passageiros. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, sou formador de um amplo conjunto de cursos ministrados na forma e-learning, na forma live streaming. Pode consultar na página da Certform, em certform.pt, todos os cursos que atualmente disponibilizamos. Ora, as tributações autónomas, que é a matéria que vamos ver aqui neste vídeo, relativamente a viaturas ligeiras, são taxas que vão incidir sobre um conjunto de encargos, de gastos, que as empresas, em sede de IRC, não é? Ou os rendimentos da categoria B, empresariais ou profissionais com uma contabilidade organizada, e aqui em sede IRS, poderão vir a incorrer gastos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, poderão estar sujeitas a taxas de tributação autónoma. Vamos ver, em primeiro lugar, em matéria de IRC, muito dirigido para empresas, e depois vamos ver em matéria de IRS, dirigido para profissionais com rendimentos da categoria B, empresariais e profissionais e que possuam uma contabilidade organizada. Bom, começando pela questão do IRC. Tributações autónomas. Em primeiro lugar, o conceito de tributação autónoma. O que é a tributação autónoma? As tributações autónomas incidem sobre determinados gastos ou encargos, independentemente do resultado fiscal do sujeito passivo, ou seja, independentemente dele ter prejuízo ou de ter lucro, ter prejuízo fiscal ou de ter lucro tributável. E funcionam como uma tributação autónoma que vai ser liquidada em sede de IRC, como vamos ver agora, ou de IRS, vamos ver a seguir, mas com um regime material próprio, ou seja, recai sobre a despesa, recai sobre o gasto, recai sobre o encargo e não propriamente sobre o rendimento. Temos três grandes finalidades das tributações autónomas: receita fiscal, dissuadir despesas de racionalidade económica duvidosa que possam ocultar consumos de natureza privada, e aqui desincentivo, e tributar vantagens económicas eventualmente atribuídas à esfera privada de titulares, de órgãos sociais ou de colaboradores da empresa, aqui no âmbito da tributação indireta. Bom, então vamos falar sobre, em primeiro lugar, o IRC, as tributações autónomas relativas a viaturas ligeiras em sede IRC. O artigo 88 do Código do IRC estabelece as taxas de tributação autónomas que existem sobre um amplo conjunto de gastos, de despesas e de encargos. E as viaturas é apenas uma das componentes, não é? Portanto, tributações autónomas são muitíssimo mais amplas do que apenas sobre viaturas. Mas nesta videoaula vamos nos focar apenas no caso das viaturas. E quais são as viaturas que podem vir a estar abrangidas pelas taxas de tributação autónomas? São as viaturas ligeiras de passageiros, também podemos ter ligeiros de mercadorias, mas aqui, conforme as características que estão contempladas na alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, na tabela A. Portanto, é uma parcela
de viaturas. Eu já vou referir algumas dessas características. E depois temos motos e motociclos e os elétricos, 100% elétricos, estão excluídos, mas só até um determinado limite, como já vamos ver. E depois, em termos de base de tributação, incidem sobre os encargos que a entidade tiver incorrido relativamente a cada uma dessas viaturas que seja abrangida, independentemente da empresa ter tido lucro ou prejuízo. Aliás, se tiver prejuízo, até vai ser agravado as taxas de tributação autónoma em 10 pontos percentuais. Depois, a taxa varia com o custo de aquisição da viatura. Quais são os encargos com viaturas que uma empresa vem a suportar durante o ano e que vão estar sujeitas às tais taxas de tributação autónoma? Claro que os encargos são todos reconhecidos na classe 6, muitos deles em fornecimentos e serviços, mas também temos as depreciações e, portanto, os encargos são, nomeadamente, as depreciações e sempre as depreciações contabilísticas, não aquelas que o fisco aceita, são as depreciações contabilísticas que vão ser alvo das taxas de tributação autónoma. Temos também rendas e alugueres que são um encargo, nomeadamente ao nível de leasings, rentings, alugueres operacionais. Temos os seguros, não é? As viaturas, obviamente, têm como encargo o seguro. Temos a manutenção e conservação das viaturas, desde as revisões, às reparações, à substituição de peças, pneus. Temos os combustíveis. Uma viatura, para circular, tem que consumir ou gasóleo, ou gasolina, ou GPL, ou gás natural, ou os próprios carregamentos de eletricidade, quando são elétricos, e, portanto, isto são os combustíveis ou a energia que a viatura necessita. E depois temos o imposto sobre posse ou utilização, onde se destaca o imposto único de circulação. Este é um elemento exemplificativo. A norma refere, consideram-se encargos relacionados com viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, nomeadamente, e, portanto, nomeadamente significa que há mais encargos que a empresa pode vir a suportar relacionados com viaturas. E quais são as viaturas que estão abrangidas quando a norma refere viaturas ligeiras de mercadorias? Porque o artigo 88 do Código do IRC, no âmbito das taxas de tributação, diz-nos o seguinte no seu número 3. São tributadas autonomamente os encargos efetuados ou suportados por sujeitos passivos, com viaturas ligeiras de passageiros, viaturas ligeiras de mercadorias referidas na alínea B do número 1 do artigo 7º do Código do Imposto sobre Veículos, motos ou motociclos, às seguintes taxas. Portanto, eles aqui referem viaturas ligeiras de mercadorias, mas depois as tipificadas ali na respectiva norma. E, portanto, são viaturas ligeiras de passageiros, os ligeiros de mercadorias N1, de caixa fechada, 4, 5 lugares, tributados pela tabela A do Código do Imposto sobre Veículos à taxa normal. Não são sujeitos a tributação autónoma os ligeiros de mercadorias fora deste âmbito, pick-ups e veículos de caixa aberta, pesados de passageiros e de mercadorias, tratores e máquinas agrícolas e veículos exclusivamente a energia elétrica, mas aqui elétrica já vamos ver que há um limite de valor de aquisição, ultrapassando esse limite vai ter uma tributação autónoma de 10%. Mas já lá vamos. Quais são as taxas gerais de tributação autónoma? Isto aplicáveis a viaturas a gasóleo, a gasolina, a híbridos não plug-in e a GPL. O primeiro escalão
são as viaturas com um valor de aquisição, portanto com um custo de aquisição inferior a 37.500 euros. Paga 8%. Portanto, todos aqueles encargos que são suportados com a viatura estão sujeitos a 8%. Quando a viatura tem um custo compreendido entre 37.500 menor ou igual e inferior a 45.000, menor a 45.000, 25%. Quando o custo da viatura é superior ou igual, custo de aquisição, a 45.000 euros, maior ou igual, paga 32% sobre todos os seus encargos. E, portanto, isto é para gasóleo, gasolina, híbridas que não sejam plug-in e GPL. Depois, existem taxas reduzidas para as viaturas plug-in e para o gás natural veicular. E aqui no caso das viaturas plug-in, temos que ter aqui algumas características que as viaturas têm que ter. Portanto, eu já vou referir essas características, mas de qualquer forma, quando o custo de aquisição da viatura híbrida plug-in e gás natural veicular é inferior a 37.500 euros, paga 2,5%. Se o seu custo de aquisição estiver compreendido entre 37.500 menor ou igual e portanto 45.000 menor, 7,5%. Se o valor de aquisição do híbrido plug-in ou do gás natural veicular for superior ou igual a 45.000 euros, a taxa de tributação autónoma é de 15% sobre todos os encargos com a viatura. Portanto, quais são as condições destes híbridos plug-in? A condição que já vem do regime anterior e que se mantém é que a bateria carregável através de ligação à rede elétrica, que tenha uma autonomia mínima no modo elétrico de 50 km, emissões oficiais inferiores a 50 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido, portanto, 3 condições cumulativas, é considerado um híbrido plug-in, isto já vem do regime anterior e mantém-se, e, portanto, paga estas taxas reduzidas, mas sempre em função, logicamente, do seu valor de aquisição. A nova condição que foi, entretanto, introduzida com o mais recente Orçamento Geral do Estado tem a ver com as viaturas que cumprem com uma bateria carregável através da ligação elétrica, mas homologação segundo a norma Euro 6E bis, Regulamento da União Europeia, 2023-443, emissões oficiais iguais ou inferiores a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro, e, portanto, são estas, ou uma ou outra condição, se a viatura cumprir cumulativamente os requisitos da condição A ou os requisitos da condição B, é considerado um híbrido plug-in elegível para efetivamente contemplar as taxas mais reduzidas. Isto é exatamente o que está na norma. Portanto, o artigo 88 contempla precisamente aqui no seu número 18 os tais requisitos que eu acabei agora de mencionar para híbridos plug-in, o regime anterior e que mantém-se, e o novo regime aqui do Regulamento da União Europeia. Portanto, é isto para efeitos de híbridos plug-in. Portanto, se o híbrido não cumprir estes requisitos, vai para o regime geral, que é o regime das taxas maiores. O GPL está no regime geral, o gás natural veicular entra neste regime das taxas reduzidas. Ora, portanto, isto é, como eu disse, o número 18 do artigo 88, que contempla aqui os requisitos dos híbridos plug-in para terem as taxas mais reduzidas, 2,5, 7,5 e 15, em função do seu custo ou do seu valor de aquisição.
Eu também já referi que os carros a GPL regem-se pelas taxas gerais, portanto 8% para valor de aquisição inferior a 37.500, 25% se o custo de aquisição for menor ou igual a 37.500, menor do que 45.000, portanto estiver dentro deste intervalo, e 32% se o custo de aquisição for igual ou superior a 45.000 euros. O gás natural veicular rege-se pelas taxas mais reduzidas, que também se aplicam aos híbridos plug-in que cumprem com todos aqueles requisitos: 2,5% para custo de aquisição inferior a 37.500, 7,5% se o custo de aquisição estiver compreendido entre 37.500 menor ou igual e 45.000 menor, e 15% se o custo de aquisição for igual ou superior a 45.000 euros. Todos os encargos da viatura têm estas tributações autónomas. Em relação às viaturas elétricas em sede de IRC, tudo tem a ver com o custo de aquisição. Portanto, claro que viatura elétrica é 100% elétrica. E se uma empresa adquirir uma viatura 100% elétrica, em que o seu custo é inferior ou igual a 62.500 euros, não há qualquer tributação autónoma. Se o custo de aquisição da viatura for superior a 62.500 euros, tem uma tributação autónoma de 10% sobre todos os seus encargos. Portanto, o seguro, a reparação, a manutenção, as revisões, os carregamentos, tudo o que estiver relacionado com o encargo relacionado com a viatura, vai pagar 10% e, portanto, isto, mais uma vez, é o que deriva aqui da norma. Portanto, o número 20, os encargos relacionados com veículos movidos exclusivamente a energia elétrica apenas são sujeitos à tributação à taxa autónoma de 10%, caso o custo de aquisição destes veículos exceda o definido na portaria que se refere ao número 1 do artigo 34 e que atualmente são 62.500 euros, conforme eu acabei agora de indicar. Portanto, temos o quadro síntese das tributações autónomas em sede de IRC para viaturas a gasóleo, gasolina, híbridas que não sejam plug-in ou que não cumpram os requisitos que eu acabei de evidenciar, e GPL, portanto temos ali o custo de aquisição, conforme eu já tinha dito, e as taxas de tributação autónoma aplicáveis. Se for um híbrido plug-in com todos os requisitos, quer seja da possibilidade 1, que já existia, quer seja da agora nova possibilidade, e portanto a tal homologação Euro 6E bis, com emissões inferiores ou iguais a 80 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido, temos ali as taxas de tributação autónoma. Portanto, se uma empresa comprar uma viatura híbrida plug-in com os requisitos e a viatura tem um custo de aquisição de 30.000 euros, os seus encargos pagam 2,5% anualmente. Bom, claro que o custo de aquisição corresponde ao preço de compra da viatura, excluindo o IVA quando ele é dedutível. Portanto, quando o IVA é dedutível, é apenas o custo de aquisição de base tributável e acrescem outras despesas inerentes à aquisição, nomeadamente todas aquelas despesas que normalmente nós temos com determinados equipamentos que colocamos a mais na viatura,
Tudo vem na fatura e tudo faz parte do custo de aquisição. E, portanto, é o valor ao qual depois vai incidir o IVA. Se o IVA não é dedutível, e a dedução do IVA em termos de viaturas é feita da seguinte forma. Para viaturas a gasolina e a gasóleo, o IVA não é dedutível, não se pode deduzir o IVA. Isto numa atividade normal de uma empresa que não seja, em que a viatura não seja respeitante à exploração da entidade. Portanto, viaturas a gasolina e a gasóleo, nos termos do artigo 21 do Código do IVA, não permitem deduzir IVA. Como não permitem deduzir IVA, o IVA entra no custo de aquisição. Quando a viatura é híbrida plug-in, é permitido deduzir IVA se o custo de aquisição for até 50 mil euros. Se ultrapassar esse valor, não se pode deduzir IVA. E, portanto, se uma viatura ultrapassa os 50 mil euros e ela é híbrida plug-in, portanto o custo, o valor da viatura, mais os extras todos, portanto aquilo ultrapassa os 50 mil euros, não pode deduzir IVA. O IVA suportado não é dedutível. E como não é dedutível, incorpora o custo. Portanto, quando eu contabilizo em ativos fixos tangíveis equipamento de transporte, tenho que contabilizar o valor da viatura mais o IVA, que não sendo dedutível entra no custo. Para carros 100% elétricos, até 62.500 euros, permite-se deduzir o IVA. Acima desse valor não é permitido deduzir o IVA. E não sendo permitido deduzir o IVA entra no custo. Já agora, se for uma viatura GPL, até 37.500 euros de custo de aquisição, mas só se pode deduzir metade do valor do IVA, 50% do IVA. Depois existem algumas situações em que há a exclusão da tributação autónoma em sede de IRC. Uma das situações relevantes é quando existe um acordo escrito com o trabalhador, viaturas com acordo escrito para utilização pessoal pelo trabalhador, a tributação passa para a esfera do trabalhador, portanto passa a ser um rendimento em espécie, que é calculado nos termos do Código do IRS e é tributado depois na esfera pessoal do trabalhador em sede de IRS e desonera a entidade da tributação autónoma em sede de IRC. Se a entidade apresentar prejuízo fiscal, as tributações autónomas que estão definidas no artigo 88, todas elas, não é? São elevadas em 10 pontos percentuais. E, portanto, aquelas taxas que eu referi têm mais 10 pontos percentuais. No entanto, esta situação da norma, que está no número 14 do artigo 88, ela tem agora, em 2026, uma suspensão e já teve no ano anterior e, portanto, tem vindo a ter o agravamento, não se aplica em 2026, também não se aplica em 2025, se reunirem estes requisitos, portanto, o lucro tributável em um dos 3 períodos anteriores e o cumprimento atempado da entrega da declaração modelo 22 e da informação empresarial simplificada dos 2 períodos anteriores, ou então a entidade estiver no período de tributação de início de atividade ou um dos 2 seguintes. Portanto, não se aplica nestas circunstâncias a elevação das taxas em 10 pontos percentuais em caso de prejuízo fiscal. Imaginemos, por exemplo, uma viatura a gasóleo que custou 40 mil euros, o IVA não é dedutível. Estes 40 mil euros já incluem o IVA, porque não foi dedutível, e, portanto, quando o IVA não é dedutível, o custo de aquisição inclui o IVA. Faz uma depreciação contabilística de 25% ao ano, 10 mil ao ano.
A depreciação fiscal só pode ir até 25% do custo de aquisição, o que seria 6.250 ao ano, mas, note-se, para efeitos de tributações autónomas, conta a depreciação contabilística, infelizmente, a maior, está bem? 10.000. Depois temos um seguro de 1.200, temos 3.000 euros de gasóleo que foi consumido, 800 euros de manutenção, 350 de IUC, tudo junto, não é? Temos 15.350 euros de encargos reconhecidos na classe 6 e, tendo esta viatura um preço de 40.000 euros, o IVA não foi dedutível e está aqui incluído dentro dos 40.000. Ela está ali no intervalo 37.500, 45.000, paga 25%. Portanto, estes 15.350 vão pagar 25% de tributação autónoma, o que dá 3.837,5. Notar que, infelizmente, é a depreciação contabilística que entra para efeitos de tributação autónoma, sabendo eu que o fisco não aceitou 10.000 euros de depreciação contabilística, só aceitou 25% de 25.000, porque para efeitos de viaturas a gasóleo, o custo de aquisição máximo para efeitos de depreciações é 25.000 euros. E tivemos de acrescer na declaração modelo 22 a diferença entre os 10.000 da depreciação contabilizada e 6.250 da depreciação fiscalmente aceita. Mas pronto, é assim, as regras são estas. Bom, em termos de IRS, muito rapidamente, quem tem rendimentos da categoria B, e que são os rendimentos empresariais e profissionais, e que possua uma contabilidade organizada, portanto, trabalhadores independentes, empresários em nome individual, que possuam uma contabilidade organizada, as suas viaturas podem estar sujeitas a tributação autónoma. Não estarão sujeitas a tributação autónoma se os trabalhadores independentes e os empresários em nome individual estiverem em regime simplificado. Mas se tiverem contabilidade organizada, ou porque foram obrigados, ou porque optaram por ela, podem estar sujeitos a tributações autónomas com os encargos relacionados com as suas viaturas ligeiras. Viaturas ligeiras de passageiros, motos e motociclos, e esses encargos são as depreciações, ali a norma chama-lhe reintegrações, mas é a maneira antiga de dizer, porque são as depreciações, e também as contabilísticas, rendas e aluguéis, seguros, manutenção e conservação, combustíveis e o imposto sobre posse e utilização. Para os trabalhadores independentes, a norma é o artigo 73, que estabelece as taxas de tributação autónoma quando estejamos em atividades empresariais e profissionais e que devam ou possuam contabilidade organizada, não é? Temos aqui um elenco de tributações autónomas, uma das quais tem a ver com as viaturas que estes sujeitos passivos de IRS, viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, possam utilizar na sua atividade. Só que as taxas são diferentes do IRC. Nós aqui temos fundamentalmente dois escalões. Em primeiro lugar, aplicáveis a viaturas a gasóleo, a gasolina e a híbridos que não sejam plug-in. Se o custo de aquisição for inferior a 30.000 euros, paga 10%. Se for superior ou igual a 30.000, paga 20% sobre os vários encargos que tenha tido com as viaturas. Se for híbrida plug-in, e aqui não tem aqueles requisitos todos que eu referi para o IRC, é meramente um híbrido plug-in. Se o custo de aquisição for inferior a 30.000, 5%.
Se o custo de aquisição for superior a 30 mil, 10%. Portanto, isto é o que se interpreta aqui da norma. No caso de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas híbridas plug-in, e não diz mais nada, as taxas referidas nas alíneas A e B do número 2, respectivamente 5% e 10%, relativamente a um custo inferior a 30, 5%, um custo superior ou igual a 30, 10%. As viaturas a GPL e a gás natural veicular têm a mesma tributação autónoma quando estamos aqui no domínio do IRS. Portanto, para trabalhadores independentes ou empresários em nome individual que possuam uma contabilidade organizada. Isto aqui, efetivamente, é o que deriva mais uma vez da norma, não é? Do artigo 73, aqui o número 11. No caso de viaturas ligeiras ou mistas de passageiros movidas a GPL ou a gás natural veicular, as taxas referidas nas alíneas A e B do número 2 são respectivamente 7,5% e 15%. Ou seja, se o custo é inferior, o custo de aquisição foi inferior a 30 mil euros, 7,5%. Se o custo de aquisição fosse superior ou igual a 30 mil euros, 15%. No caso dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual, ou seja, rendimentos da categoria B, empresariais ou profissionais, portanto em sede IRS, que adquirem viaturas elétricas, não paga tributação autónoma, diferente do IRC, cujas viaturas elétricas estão sujeitas a 10% de tributação autónoma se o seu valor de aquisição for superior a 62.500 euros. Trabalhadores independentes a empresários em nome individual, com contabilidade organizada, não pagam tributação autónoma em relação a viaturas movidas exclusivamente a energia elétrica. Bom, são estas as regras. Vejamos então, para concluir, um caso prático em sede de IRS. Um empresário em nome individual possui contabilidade organizada. Se estivesse em regime simplificado não se aplicaria, mas ele tem uma contabilidade organizada, tem um híbrido plug-in, custou 35 mil euros, fez depreciações de 8.750, o seguro 950, o combustível 1.800, a manutenção 600 e o IUC 180. Portanto, 12.280 de encargos relacionados com a viatura. Como esta viatura custou 35 mil, ou seja, é maior do que 30 mil, ela vai estar sujeita a 10%, não é? Ainda há pouco vimos. No caso de viaturas ligeiras de passageiros ou mistas híbridas plug-in, 10% quando o valor dela é superior a 30 mil. E, portanto, vamos pagar 1.228. O sujeito, o empresário em nome individual, vai pagar de tributação autónoma em sede de IRS 1.228. Bom, vimos assim este enquadramento de tributações autónomas relativamente a viaturas ligeiras de passageiros e outras, como estivemos a analisar, no enquadramento do IRC e no enquadramento do IRS. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula e até à próxima.